Olá, começa agora mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. Hoje, com a alegria de receber Marcelo, este Marcelo Rubens Paiva, que é dos grandes autores deste país e cujo último livro virou um filme dirigido por Walter Moreira Salles, com Fernanda Torres, com Fernanda Montenegro, com Selton Mello, simplesmente imperdível. Eu já disse aqui, vou repetir, um filme que deveria passar em praça pública, no país inteiro, para que todos, aqueles inclusive que por mera ignorância desfazem, minimizam o que foram os horrores da ditadura brasileira. Eu vou conversar com o Marcelo, que é corintiano como eu, que sofre com o Corinthians como eu, mas que tem um orgulho que eu não tenho e tenho certeza que jamais terei, de ver um livro transformado em filme e em que filme. Portanto, eu queria começar com uma anedota, Dom Marcelo. Uma anedota que é a seguinte, não sei se você conhece, é uma anedota bastante velha, mas dizem que as piadas não ficam velhas, somos nós que ficamos velhos. Consta que duas cabras pastavam no jardim de uma grande produtora de cinema em Hollywood. E uma delas se deparou com um pedacinho de filme. Foi lá e, crau, comeu o filme. A outra cabra olhou para ela e perguntou: que tal? Gostou? E ela disse: sim, gostei, mas gostei mais do livro. Te pergunto, e você, embora autor do livro, vendo a obra de Walter Salles Júnior, do que você gostou mais, do livro ou do filme? Oi, Juca, boa tarde pessoal da TVT. Na verdade, eu gosto dos dois, eu gosto muito dos dois. Eu também. Eu tive livros adaptados para o cinema já, desde o meu primeiro livro, né, o Feliz no Sim. Velho, que foi adaptado para o cinema. O Malu de Bicicleta foi adaptado para o cinema também. Tive um outro livro meu chamado Segunda Vez, que foi adaptado para uma série da TV Globo. Tive duas peças de teatro que foram adaptadas para o cinema também. E tenho um pouco de hábito, né, de ver interpretações às vezes exageradas, às vezes contidas, às vezes melhores. Eu mesmo fui o roteirista de um livro meu chamado Malu de Bicicleta, que eu mesmo me dei me dei a ousadia de mudar o final do meu livro, que eu mesmo escrevi anos antes, graças a uma indicação do distribuidor, que falou uma coisa assim, quando eu estava fazendo o roteiro, e que mexeu comigo, e eu resolvi mudar o roteiro por conta dele. Mudei o final do filme. Eu acho até que o final do filme é melhor que o final do livro. O caso do Walter, ele pegou, na verdade, dois livros. O Ainda Estou Aqui, que é um livro sobre a minha mãe, que eu escrevi depois das revelações da Comissão da Verdade, de muitos anos de pesquisa. Do Feliz no Velho, que eu falo sobre a prisão do meu pai, mas era 1982, a gente estava ainda sob o governo Figueiredo, era ditadura e não tínhamos muitas informações do que realmente tinha acontecido. E juntou com entrevistas que ele fez com as minhas irmãs, minhas quatro irmãs, com amigos e amigas do meu pai e da minha mãe, especialmente da minha mãe, a Manuela da Cunha, que era a Manuela Carneiro, que era a antropóloga que está viva ainda, a antropóloga que convidou a minha mãe a trabalhar com direito indígena, a vizinha da minha mãe, a Dalau Ascar, que era
mulher do Beibo Bocaiúva, o melhor amigo do meu pai, um dos, mas que era muito jovem, então ela tinha uma visão muito interessante sobre a minha mãe naquele universo de mulheres mais velhas da década de 70, e ele fez disso um grande quebra-cabeça, juntando com coisas que estavam no Ainda Estou Aqui, que não é narrado pela minha mãe, é narrado por mim. Eu olhando a minha mãe e contando a sua história, com a minha intromissão como personagem também. Nesse caso, não, é um filme sobre a minha mãe. Eu até apareço no filme, mas eu nem deveria ter aparecido, eu acho. Eu até falei para ele, não, corta, deixa só minha mãe, ela é maravilhosa, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro. Mas ele falou, não, eu queria que tivesse exatamente a visão do filho sobre ela, né? E tem informações ali que foram passadas pelas minhas irmãs, que nem eu sabia, entendeu? Detalhes, juntou coisas do Feliz no Velho e fez um filme que é como você falou, é o retrato de uma época que tem pessoas que vangloriam, que tem pessoas que romantizam, mas que foi uma época horrorosa, um banho de sangue. A gente não podia fazer nada, a gente não podia ler livros, não podíamos nos manifestar. Eu estava, como você estava, na missa do seu amigo Vladimir Herzog, eu tinha 16 anos de idade, estava cercado pela tropa de choque, uma missa, um culto religioso maravilhoso. A catedral lotada, as escadarias lotadas e a tropa de choque na nossa frente. E quando acabou a missa, todo mundo foi embora e a tropa de choque veio atrás da gente. Uma coisa, assim, além de matarem um diretor de jornalismo de TV Cultura, e mataram, Juca, acho que você deve saber, mataram não, mas prenderam 2 professores meus no Santa Cruz, que eram da mesma da mesma organização, o PCB, né, no mesmo período, e que eu tinha, no segundo colegial, a gente viu agentes levarem eles arrastados pelo gramado de Santa Cruz, uma escola tradicional de São Paulo. Esse era o clima que a gente vivia naquela época. Eu estava conversando com a Daniela Thomas, que é filha do Ziraldo, e ela falou que o Ziraldo foi preso pelo mesmo do ICOD que prendeu meu pai, ficou também 2 meses lá dentro e que eles também não sabiam se ia sair vivo ou morto. Saiu vivo, né? Então, imagina, um cartunista, um jornalista, não era nenhum terrorista, não estava jogando mísseis e bombas em ninguém. Então, assim, é um período que você não consegue entender como que foi defendido, como que teve gente que fazia cartazes pedindo a volta do AI-5, pessoas que nunca leram o que é o AI-5, que está na internet, é só você ler o que é o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, que é a eliminação de todos e quaisquer direitos individuais. A única pessoa que tem direitos sobre os outros é o presidente da República, que é um general, um ditador. Deixa eu te interromper, só para fazer 2 parênteses. Além da tropa de choque, não é? No culto ecumênico por Vladimir Herzog, snipers, né? Nos terraços, em torno ali da Praça da Sé, né? Com suas metralhadoras ou fuzis apontados para se houvesse qualquer manifestação. Né? E veja que coincidência, Marcelo. Estamos gravando nesta terça-feira, por volta da 13h. Eu, de noite, vou apresentar o prêmio Vladimir Herzog, que fará uma homenagem a Ziraldo na figura de Daniela Thomas, que é quem vai receber. Maravilha. Ele foi preso 3 vezes, Juca. 3 vezes. Exatamente. Cartunista. É uma coisa. Aí te pergunto. Juca, só para te lembrar também que durante o culto, você lembra que tinham agentes, não sabemos de onde, filmando
Sim, para ver sim, quem eram os presentes, sim. os famosos, que a gente chamava de os ratos na época, né? Estavam Isso, isso, lá vendo isso. quem é que estava anotando nomes e tal, como se fôssemos os inimigos do país. A gente estava querendo reconstruir o país, a gente estava querendo Sim, trazer paz, alegria, religião, isso. né? Fazer cultos em que juntavam várias religiões. É uma coisa, foi um Sim. massacre que aconteceu, um massacre de estupidez, de violento, e não só Culto, contra quem culto, era político, mas contra os artistas, contra indígenas, quilombolas, culto enfim. ecumênico celebrado por Dom Paulo Evaristo Arns, pelo Sim, reverendo James Wright, pelo rabino Henri Sobel só, e com um belíssimo discurso do presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo à época, Audálio Dantas, e sim, com a presença silenciosa, para não parecer provocação, do arcebispo de Pernambuco, Dom Helder Câmara. sim, que era E, perseguidíssimo pela ditadura. e para que você que nos vê tenha uma ideia, a cidade toda cercada para dificultar que as pessoas chegassem à Praça da Sé. E assim mesmo, mais de 8.000 pessoas estiveram presentes ao culto. E saíram do culto em absoluto silêncio, obedecendo ao apelo de D. Paulo Evaristo Arnes, o que impediu que houvesse qualquer tipo de reação dos ratos que acompanhavam a cerimônia. Os Marcelo, provocadores. Né? Marcelo, doutora Eunice Paiva, você vê no desempenho da Fernandinha e da Fernandona, você identifica traços dela? É uma pergunta, eu sei, muito pessoal, mas como é isso? Né? Você, felizmente, tem grande memória da sua mãe. Né? Alguma coisa assim te faz agora olhar diferente para Fernandinha e para Fernandona? Sim, Sim. a família toda. A família toda Ah, ficou muito impressionada com a interpretação. A Fernandinha tinha acesso a um material de arquivo que minha mãe tem muita entrevista que ela deu nesse período todo, até por isso merece um livro, porque na verdade foi ela quem acompanhou todas as etapas, né, da redemocratização, da luta contra a ditadura. E então tem muitas entrevistas, conheceu a voz, os trejeitos, o figurino, né? A casa, o Valtinho, minha mãe estava viva ainda, o Valtinho veio ver a casa da minha mãe, conversou com ela. Agora, o mais surpreendente, Juca, foi o Celton Mello. Esse que foi que deixou a gente em choque, porque não existe arquivos de audiovisual do meu pai, existe muito pouco, era outra época, né? Ele não viu, não conheceu, e ele captou a alma do meu pai pelo que ele leu e pelo que nós conversamos com ele. E ele ficou muito parecido. Ele engordou, né, 20 quilos, meu pai era mais gordo do que ele. Tinha aquele cabelo para trás, que era aquele cabelo clássico dos homens dos anos 60, 70, que colocavam Gumex, né? Gel, Gumex. E, e aquele bom humor, aquele carisma que meu pai tinha de dar apelidos. Muitas das cenas foram improvisadas, eu soube disso, por ele, que falava coisas que meu pai falaria, dava apelidos, tirava onda de todo mundo. Era um cara muito divertido. E conhecido por ser um cara muito divertido. E ele foi assim, ele pegou a alma e os trejeitos do meu pai. É até uma pena porque ele só participa de um quarto do filme, porque ele é torturado e morto, né? Porque dava vontade de ver mais tempo do Celton na tela. Mas ele foi o que mais deixou a gente impressionado. E a Fernandona, interpretando uma pessoa com Alzheimer, sem falar uma palavra, é algo que é espetacular. Ela aparece 5 minutos no filme,
Ela não abre a E toma boca, conta. ela já está bem nos últimos estágios do Alzheimer, e ela se comunica só pelo olhar. É uma coisa absolutamente Impressionante. Impressionante. indescritível. Essa mulher, Impressionante. ela é uma rainha mesmo, a gente não tem o que falar. Mas Impressionante. assim, Ela é uma divindade, né? É uma divindade, né, Marcelo? É uma coisa assim, né? Extraordinária. Eu te sobrenatural. confesso, eu te confesso, eu fiquei absolutamente hipnotizado. A partir É, do momento que ela entra em cena, eu digo, não, não, não é possível. E aquele olhar e um pequeno esgar labial, né? Absolutamente imperceptível. é. Que coisa, Ela que já tinha coisa. feito isso no filme A Vida Invisível, né? Ela aparece um pouco mais. A Vida Invisível, que é um filme do Carinhas Nu, maravilhoso, do mesmo roteirista, por sinal, o Murilo Hauser, produzido também pelo Rodrigo Teixeira, o mesmo time, um grupo de amigos. É, ela aparece, eu acho que pelo menos acho que uns 10 ou 15 minutos no final do filme, a Fernanda Montenegro. E ela rouba o filme. É uma maldade, praticamente. Sem querer. Ela faz o papel dela, ela está sendo paga Sim, para isso. E nesse caso é a mesma coisa. Ela não rouba o filme porque a filha dela está sim. arrebentando e causou impacto no mundo todo. Em todos os festivais que a gente vai, ela é aplaudida de pé. Ela é Eu uma vou. testemunha. Ela ganhou Cannes, né? Você lembra? Ela ganhou Cannes Sim, com o filme do sim, Sabor, sim, quando ela era sim, sim. jovem. Eu vou querer explorar com você no próximo bloco. Eu não sei, você assistiu A Noite de 12 Anos sobre a trajetória de Pepe Mujica, Eliodoro Ainda e não. Ainda não. Ah, não, o que ele foi Maurício. preso? Isso, O que ele foi... A Sim, Noite vi, dos 12 Anos. vi, Bom, eu vi. então, eu vou querer, depois do intervalo, voltar a falar deste filme e fazer algumas comparações. Até já. Eu converso com Marcelo Rubens Paiva, autor do fantástico livro Ainda Estou Aqui, que virou o fantástico filme de Walter Moreira Salles com o mesmo nome, Ainda Estou Aqui. A gente se referia no bloco anterior ao filme A Noite dos 12 Anos, que conta a trajetória, que levou 12 anos e pouco, de três líderes tupamaros, Pepe Mujica, Maurício Rosenkopf e Eliodoro, que depois vieram ganhar as eleições no Uruguai com a Frente Ampla, né? Com Pepe Mujica virando o presidente do Uruguai. E é um filme absolutamente extraordinário, porque eles passam 12 anos em calabouços, sem poder se comunicar, conseguem se comunicar, mas é um filme tão realista, mas tão realista, que confesso que durante umas 10 vezes eu tive ímpetos de levantar e ir embora do cinema, porque não aguentava mais a cada momento que entrava um meganha para torturar, para interrogar qualquer um dos três personagens. Eu tive, Marcelo, exatamente a mesma sensação ao ver a sua mãe dentro do quartel, naquele cubículo, naquela solitária, e às vezes que o cara entrava e fazia acordar com a mesma roupa, sem tomar banho, e a sua irmã tirando o capuz. Eu falei, eu não quero mais ver isso. Eu não sei se, eu não passei nada nem parecido com ela, o que ela passou. Bastou uma noite no Doicode, mas eu falei, eu não quero mais ver isso, mas aguentei e me dou parabéns por ter aguentado. Eu te pergunto, a sua mãe, porque em regra as pessoas que passaram pelo que ela passou preferem não comentar, não contar, porque volta tudo. Ela contava o que ela passou e como é que você via aquelas cenas? Olha, a minha mãe não contava na época. Depois de muitos anos, ela contou. Inclusive aquele Meganha
um Meganha que chegou para ela e falou: olha, eu não concordo com tudo com o que estão fazendo. E foi mais, esse Meganha teve uma relação maior com ela. Ele deu um chocolate para ela. Foi a primeira vez que ela comeu alguma coisa comível. E ele falou isso. Ele falou, a frase era maior. A frase era: eu não concordo com isso e espero que a senhora saiba quando tudo isso acabar, né? A minha irmã nunca falou com a gente sobre isso. Até hoje ela tem realmente muita dificuldade. Coitada, ela tinha 15 anos. É uma coisa que, se é violento uma pessoa de 40 anos, imagina uma menina de 15 anos. Você não sabe o que vai acontecer, se vão te torturar, se vão te matar, se vão te fuzilar, se você vai ser solto. Eles têm poder sobre vida e morte e sobre o seu corpo, né? Então, aquilo que você falou é real. Muitas pessoas saem de lá e não contam mesmo o que aconteceu, porque não querem reviver. Agora, esse filme do Mojica, que aqui você se referiu, a coisa que mais eu sofri, e é engraçado que quando acabou o filme, eu tive que... Eu lembro que eu ia jantar, eu falei: pessoal, eu não consigo, eu preciso beber uma cerveja. Eu estou muito... Foi quando eles estavam saindo da prisão, não sei se você se lembra, que as famílias não sabiam se eles estavam vivos ou mortos. Sim. E aí, depois de 12 anos, né? Então saía um, você está vivo, saía outro. Aí um terceiro não saía e falava: olha, não, ele morreu. Quer dizer, ficaram 12 anos, famílias, 12 anos esperando, sem notícias do que estava acontecendo lá dentro. Era uma coisa. E essa cena de você ficar fora da prisão esperando se está vivo ou morto é uma cena que a gente viveu, não fisicamente, mas a gente esperava, né? Será que vai sair? Será que vai sair? O Ziraldo saiu 2 meses depois, o Herzog não saiu, meu pai não saiu, o Stuart Angel não saiu, né? Então, assim, é uma violência, assim, e eu juro que é uma violência contra os brasileiros, brasileiros matando brasileiros, perseguindo brasileiros, é uma coisa que eu não entendo muito, sabe? Eu vejo, às vezes, um líder de uma determinada linha ideológica, quando ele é eleito aqui no Brasil, a primeira coisa que ele fala é assim: vou acabar com essa canalhada da esquerda, essa esquerda. O Bolsonaro disse isso quando ele disse isso na ONU, no primeiro discurso dele. O Tarcísio está dizendo isso: vou acabar com essa canalhada, varremos a esquerda. Peraí, mas eu sou de esquerda, Juca. Eu sou brasileiro, eu sou paulista, eu pago imposto. Vai acabar comigo? Vai varrer eu do mapa? Por quê? Eu não posso ser de esquerda? Eu não posso ter ideias adquiridas pelos ideais da esquerda? Eu não sou bandido, eu não mato ninguém, eu não sou ladrão, eu sou apenas um cara que acredita na solidariedade humana via distribuição de renda. Eu sou de esquerda. Então, assim, é muito chocante você ver isso no Brasil, como nós não éramos estrangeiros, nós não estávamos invadindo um país, nós estávamos lutando dentro do nosso próprio país, com o direito de defender as nossas opiniões. E é o que aconteceu na ditadura, né? Então, E para deixar, né? deixar claro para quem nos vê, Rubens Paiva havia sido deputado pelo PTB, foi cassado pelo golpe militar, voltou à sua vida de engenheiro e tinha a pacata vida de um profissional de engenharia em seu escritório, cujo enorme pecado era receber cartas de exilados brasileiros no Chile e distribuir para parentes que aqui ficassem. Nunca pegou em armas. Não, o que não justificaria se tivesse pegado. Depois de preso, não poderia ser torturado e morto. Nem que tivesse pegado em armas. Mas, no caso, era um pacato cidadão apenas solidário. Só para deixar claro. E teve uma família enorme destruída por este ato absolutamente hediondo cometido pela ditadura. E é um exemplo. E aí é que eu pergunto, né, Marcelo? É preciso mais algum exemplo, além do seu livro, além do filme,
para revelar a estupidez do que foi a ditadura brasileira? Ou do que são as ditaduras, sejam de que matiz forem, de esquerda ou de direita? Não, acho que a gente tem que fazer sempre recontar essa história, sempre. Eu vejo o povo judeu com muita admiração quando eles investem na memória do que aconteceu durante o Holocausto. Quando eles investem em filmes, investem em museus, em exposições. Eu estava na Alemanha em 1994, quando estreou o Lista de Schindler, e tinha filas rodando o quarteirão da juventude alemã para ver aquele filme. Então, eu acho que esse resgate constante da memória é que faz com que as pessoas repensem o tempo todo o seu passado. Então, eu acredito que a gente precisa sempre voltar a esse tema. Quando falavam para mim, isso é página virada, já estamos pacificados, estamos pacificados coisa nenhuma. O PM, a Polícia Militar, a Polícia Brasileira até hoje é militar, é militarizada, ela anda de coturno, ela anda como se estivesse em guerra. Você vai em qualquer país do mundo, o policial anda de sapato. Quem anda de coturno é a polícia especial, que vem em ocasiões de terrorismo. Então, assim, no Rio de Janeiro é mais flagrante ainda, aponta com o rifle para fora do carro. Tudo bem que há uma guerra no Rio de facções, mas assim, esse tipo de confronto não é uma coisa de brasileiro contra brasileiro, isso é uma coisa de. Parece que somos estrangeiros dentro do nosso próprio país, né? Então, a tortura, o abuso de autoridade, essa polarização maluca que começou, que nasceu de 2013 para cá, que é uma polarização que é herança da Guerra Fria. Isso precisa, toda hora a gente precisa refletir sobre isso, porque, inclusive, Joca, retratos da nossa sociedade escravocrata que são vivos até hoje, né? Que estão presentes até hoje. O esquecimento começou já em 1988, 89, 1888, 89, quando queimaram os arquivos dos negros, né? Quando não, por exemplo, chamam o Boulos de radical, que invade terrenos, né? Você sabe que o Brasil não fez reforma agrária durante a sua proclamação da República. Todos os países fizeram uma reforma agrária, é evidente. Você sai de um regime feudalista, de um regime monarquista, você derruba e você torna o seu país uma república, que foi o que aconteceu em 89, 1889. O primeiro gesto é a reforma agrária. É você tirar aquela terra que pertence ou à igreja, ou aos fundiários, latifundiários, ou escravocratas, e distribuir para a população, inclusive para os escravizados, né? O que foi que aconteceu nos Estados Unidos. Deram 13 acres e uma mula para cada escravizado, de fazendas de donos de escravizados, né? Então, não houve essa reforma agrária na República Brasileira. Então, até hoje, nós estamos há mais de 130, 140 anos tentando corrigir esse erro histórico, né? E aí você tenta olhar a desigualdade social brasileira, vem dali, começou ali. A favela, onde começou a favela? A favela começou dos soldados negros que lutavam na Guerra do Paraguai, chegaram no Rio de Janeiro e não tinham onde morar. O exército lutava na guerra civil, eles começaram a subir os morros, né? Então, assim, muitas das heranças de 200, 300 anos estão presentes na nossa rotina, no dia a dia, na forma como a polícia militar trata a população, dá chute em camelô, dá tapa em mulher na favela, a própria existência de favela ainda. Você vai em qualquer país desenvolvido do mundo, não tem favela mais. Se o cidadão chega lá, tem que ter prédio construído. Aqui não, aqui a gente tem que ter um movimento social para invadir terrenos obsoletos ou prédios vazios, e aí são criminalizados, são os radicais. Que legal, então deixa esse bando esses milhões de pessoas sem casa. Me diga uma coisa, você sabe que como Clarice Herzog,
e outras mulheres, Eunice Paiva está numa edição organizada pelo Instituto Vladimir Herzog sobre as heroínas brasileiras, né? Como é que você olha para ela? Às vezes eu imagino que haja uma certa dificuldade em separar a pessoa física da pessoa jurídica, porque Eunice Paiva virou também uma pessoa jurídica no Brasil, né? Alguém que todos nós olhávamos e olhamos com profunda admiração. Como é que é? Tem um choque aí entre a pessoa física e a jurídica? Tem. E Tem. ela conseguia equilibrar muito bem isso. Ela sabia do seu papel, né, como uma ativista, né, uma militante, mas ela tinha sua vida pessoal, seus amigos pessoais. Ela namorou depois de viúva. Ela fazia suas festinhas, tinha suas amigas que não eram as amigas do casal Eunice e Rubens Paiva, eram outros amigos. Ela fez faculdade, ela recomeçou tudo de novo. Ela tinha amigos jovens, muito jovens, amigos indígenas, né? O Ayrton Krenak vivia na minha casa. Várias vezes eu entrava lá, estava o Ayrton Krenak lá, sentadinho no sofá, conversando com a minha mãe. Isso nos anos 90. Então, assim, além de ela continuar no ciclo de amizades do meu pai, do casal Eunice Rubens, né? Ela, como o Fernando Henrique, o Fernando Gasparian, ela tinha um grupo dela ali, um grupo mais jovem, entendeu? Inclusive, grupos que nem eu sabia. Uma vez o Gilmar Mendes, não sei se você lembra uma fase que o Gilmar Mendes estava processando todo mundo, né? Processou a Mônica Yoshp e me processou também. Quer dizer, não me chegou a me processar, ele ia me processar. Eu fiz um artigo na Folha falando lá do instituto dele, pegando informações que tinham saído na revista Época, foi capa da revista Época. Então, só que ele processou a revista Época e resolveu me mandar uma carta, assim, um comunicado, imagina, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele, assim, ele me mandou uma carta de 4 páginas, assim, muito violenta, pedindo danos, reparações à sua honra, né? Porque eles usam um termo assim, afetou seus ganhos financeiros, né? E ao final, no último parágrafo, assim, mas eu vou deixar quieto porque eu conheci sua mãe, admirava muito a sua mãe, né, uma bacharel como eu, tal, só que eu fechei e falei, mamãe, mais Obrigado. uma vez, me tirando, me salvando a pele. O ACM foi a mesma coisa. Uma vez o ACM me mandou também assim, foi muito engraçado. Era na época do fax, assim. Aqui é do Senado, presidência do Senado. Queremos enviar um fax para o escritor Marcelo Almeida. Eu falei, claro, eu ligo, dou sinal. Era uma fax também de 4 páginas me ameaçando, pensando em me triturar. E no final eu falava a mesma coisa. Mas conheci seu pai, que me visitou lá em Salvador, que também estava interessado em ser engenheiro do polo de Camaçari. Papapá. Então, sabe, é muito interessante, porque eles eram pessoas que tinham essa facilidade que não existe mais, né, o Juca, de você trafegar entre os dois lados. A gente perdeu isso no Brasil, né, de se abraçar. Para quê? Para construir um país melhor, para construir um país sem Cracolândia, sem gente que mora em favela, para construir um país de igualdade social, para todo mundo se aposentar e ser feliz. Um país que, como tem na Constituição Americana, que as pessoas têm direito à felicidade, né? E Isso. ninguém é radical, o Boulos não é radical coisa nenhuma, ele está querendo trazer lar para as pessoas, educação para as pessoas. Mas, infelizmente, é uma elite muito tacanha, né? Sempre foi, 525 anos, né? Infelizmente, não está disposta a entregar os anéis para defender os dedos, de forma nenhuma. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em seguida.
Eu converso com Marcelo Rubens Paiva, autor do best-seller Ainda Estou Aqui, que virou um filme que também vai bater recordes de audiência e ganhar prêmios, como já está ganhando pelo mundo afora. Marcelo, em que medida honrar o nome de pai e o nome de mãe pesa nessas suas costas? Olha, pesava quando eu era mais jovem, né? Porque eu queria ter uma autonomia e não conseguia. Aliás, o livro Feliz no Velho é um pouco isso, é um grito de liberdade, porque eu estou falando do Sem meu dúvida. acidente, da minha geração, da minha juventude, e também me colocando como filho do deputado Rubens Paiva, do ex-deputado Rubens Paiva. Mas eu não sou meu pai, eu sou diferente, apesar de ter o mesmo nome que ele. Eu penso diferente, eu sou artista. Cheguei a fazer engenharia, abandonei no terceiro ano, mas eu gosto mesmo de escrever, de comunicação, de rock and roll, de música. Então, ninguém na minha família era artista. Aliás, engraçado que a pessoa que mais me incentivava a ser artista era minha avó, a mãe do meu pai, a Araci Paiva, que era uma carioca que veio morar em Santos para se casar com meu avô e que ia em todas as minhas peças de teatro e concertos e era apaixonada. Ela queria que eu fosse maestro. Ela era uma pessoa encantadora e fazia coleções dos artigos, das matérias que saíam de mim. Quando ela morreu, achavam caixas e caixas de coisas que ela guardava. E, e aí é um grito de liberdade difícil de se fazer. Mas, por outro lado, também é uma luta bonita do meu pai, né? Eu acho que, da minha mãe, eu acho que a gente não se esforça nem um pouco em continuar essa luta, não, pelo contrário. Está na nossa natureza humana, que é uma natureza humana de pensar em solidariedade, pensar no outro, ter empatia pelo brasileiro, pelos mais necessitados e pelos vulneráveis. E eu, como deficiente também, acabei virando um ativista aí sim, radical, né, das questões de direitos iguais, do respeito às diferenças, do fora preconceito, fora intolerância, né? Eu acho que não chegou a ser pesado mais jovem, mas hoje em dia faz parte da nossa luta familiar. Tenho parentes que são ativistas e tenho parentes que não são. Mas eu sou, a minha irmã Vera é, o meu cunhado Jorge Avelino é, o meu neto, meu sobrinho Chico Paiva é, minhas irmãs, algumas são, outras são menos. Mas a gente é bastante atuante, né? Então, Marcelo, em algum momento, lá no fundo da sua consciência, do seu cérebro, você imputa à ditadura o acidente que você sofreu em Campinas, pensando dessas bobagens que a gente costuma pensar sobre o destino da gente. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro com meu pai, eu não teria voltado para São Paulo, não Sim, estaria em Campinas e não teria acontecido aquilo. sim, Passa, passa. Ah, é? já Como é que é passou, isso? já passou. Eu fico me É, perguntando como seria a minha vida, né? Se meu pai tivesse é, saído da cadeia, da mesma cadeia que o Geraldo saiu andando, se meu pai aham. tivesse saído andando, né? Como teria sido a minha vida? Eu vejo os meus amigos que eram os cariocas da minha geração, eu me pergunto, será que eu seria igual a um deles? É claro que passa, né? Tudo passa, mas esse é um sentimento que passa bastante, porque daí tivemos que voltar para São Paulo, tivemos que eu poderia estar morando, estudando no Rio de Janeiro, ter feito o Fundão ou o PUC do Rio de Janeiro, enfim. Primeiro que eu teria sido flamenguista e não corintiano, que já muda bastante. Eu ia tocar nisso, é claro, mas você ia ser Flamengo, não Corinthians. Porque, ô, Juca, a gente precisa explicar isso para as pessoas mais jovens. Naquela época não tinha. É, não era globalizada a Sim. TV e as informações. O carioca torcia para o Flamengo. O paulistano não tinha como torcer para o Flamengo, porque não tinha informações sobre o Flamengo. Quando eu me mudei para São Paulo, bom, primeiro eu me mudei para Santos.
em 1971. Ao lado da minha escola tinha um estádio chamado Eurico Mursa e Da tinha um outro Portuguesa. estádio chamado Vila Belmiro, dois estádios que não sei qual é a relevância para o futebol mundial. E no estádio Vila Belmiro tinha lá uns caras treinando, um tal de Pelé, Edu, Clodoaldo, uns caras que, entendeu? Que do lado da minha escola, né? E a gente ia lá ver jogo dos caras. Nossa, que saco, vamos lá ver o Pelé? Não, prefiro ver, né? Cadê o Flamengo? Mas não tinha Flamengo mais, entendeu? O Flamengo ficou no Rio de Janeiro, porque não tinha transmissão de televisão. Eu conseguia ouvir o resultado dos jogos pela rádio. Os campeonatos, você lembra muito bem disso, os campeonatos locais, estaduais, eram muito mais importantes. Claro. Tinha Rio, São Paulo e não tinha o Brasileirão. O Brasileirão é de 77, o primeiro Brasileirão, né? 71. Mas é isso mesmo. 71. Mas é 71 que eu mas me formei. até começo da década de 80, o Brasileirão era secundário em relação aos estaduais, sem Isso, dúvida nenhuma. exatamente. Aí porque meus primos eram santistas, só para dar uma sacaneada, que eu estava já irritado por ter saído do Rio de Janeiro, eu virei corintiano, né? O sofredor, Rivelino, e por causa do Rivelino também, que era o grande. Eu vim morar em São Paulo, aí aconteceu um negócio estranho em 1977. Que eu já estava corintiano, meus amigos da escola eram corintianos, eu me identificava mais. Aí em 77 me chamaram, vamos lá no Morumbi, vai ter um jogo lá, quase um amistoso, né? Corinthians e Ponte Preta, um tal do Rui Rei lá. Falei, nossa, mas tá bom, eu vou fazer esse esforço, né? Fiz esse esforço. Ah, ganhou, então vai todo mundo para a Paulista. Foi a primeira vez que a Paulista foi invadida, né? Então pegamos aqueles busão do CMTC e passava, e fomos todo mundo, pô. Aí depois eu tava assim lá, sofri um acidente, estava distraído. Aí tinha um negócio chamado Democracia Corintiana aparecendo, tal de Casagrande, Sócrates, Birubiru, Zenon, Zé Maria, Vladimir. Falei, que time ruim, né? Time fraco, time desorganizado. Aí virei corintiano. Aí o meu enfermeiro era da Gaviões da Fiel. Aí o meu enfermeiro, aí ó, tá vendo? Esse cara é das pessoas mais importantes da política e da cultura brasileira. Aí o meu enfermeiro era da Gaviões da Fiel, ele era repiniqueiro da Gaviões da Fiel. Aí era no Pacaembu o jogo, o Pacaembu não era adaptado para cadeirante, eles pegavam, a Gaviões da Fiel pegava a minha cadeira de roda, subia até Gaviões e me defendiam, né? Eu lembro uma vez que jogaram uma laranja que bateu na minha nuca, vieram 7 caras assim, quem foi? E aí, pô, democracia corintiana, Rita Lee, aí, entendeu? Washington Oliveto, Adilson Monteiro Alves, foi pô, só alegria, né? Aí não deu para não ser mais corintiano. Aí foi, tá no sangue agora, né? E revisitar a Casa do Rio. Ah, foi muito dolorido. A casa não existe mais agora, mas Eu no sei. começo ela virou um restaurante, né? E eu Uhum. lembro que eu pedi até para entrar. Eu cheguei e falei: olha, será que eu posso entrar? Porque eu morei aqui, estava tudo esquisito. O meu quarto era a adega, mas o mais dolorido mesmo foi eu ir até a trave de futebol, porque Rio de Janeiro tinha muito futebol de areia, não tem mais, agora é vôlei, né? Mas ali no Leblon era muito futebol de areia. E eu tinha, quando pequenininho, escrito MRP. E depois de 2 ou 3 décadas, eu fui lá visitar na quadra, na trave, e estava lá, MRP. Isso foi impressionante. Aliás, eu até escrevo sobre isso no livro. A rua ao redor, algumas prédios que ainda tinham. O Leblon mudou bastante. O Leblon era um bairro mais de casas, era um bairro mais humilde, porque tinha a favela do Pinto, a favela da Palafitas. Então, não era um bairro tão valorizado como virou depois que tiraram a favela do Pinto, botaram fogo na favela do Pinto. Né? Então, assim, coincidentemente ou propositalmente, minha mãe, aos anos 90, comprou um apartamento ali, no Selva de Pedra, onde moravam os militares e onde era a antiga favela do Pinto. Aliás, da janela eu via o quê? O estádio da Gávea.
Eu vi os caras ali, né? Acho que depois eles se mudaram para o Ninho do Urubu, mas eu vi ali a molecada ali Sim, treinando, tal. sim. Jogos de Marcelo, vôlei, aos basquete. 65 anos de idade, você teme a volta dos anos de chumbo no Brasil? Não, eu acho Não. difícil. Olha, sofremos esse risco, podemos sofrer de novo, mas eu acho muito difícil. Talvez se o Trump, talvez não, porque pode ser que ele ganhe, né? Se o Trump ganhar nos Estados Unidos, pode ser que nos complique um pouco a coisa aqui. O filme ele tem sido muito bem recebido nos festivais e em plateias estrangeiras, porque as pessoas estão assustadas lá fora. Né? Na Itália, aliás, ontem eu fui na palestra do Francis Ford Coppola, aqui em São Paulo, Aham, grande aham. cineasta, que está assustadíssimo. Ele falou: ele não sabe se daqui a uma semana o país dele vai continuar uma democracia ou vai virar uma ditadura. Isso com palavras dele. E citou, né, os casos da Itália, que é uma primeira-ministra Fascista? fascista, da Hungria, né, Uhum. da na França, em que a Le Pen, da extrema-direita, teve muitos votos, né? Da Alemanha, em que teve que fazer aliança com a extrema-direita, alguns países da Turquia, né, o Erdogan, a Venezuela, que virou uma ditadura. Eu estou como você, para mim, ditadura de esquerda e direita não faz diferença. Não, óbvio. Nicarágua, Venezuela, sai de baixo. Nicarágua, não, sai fora desses caras. E Argentina, com Milei, também é Sim, uma coisa meio misteriosa, né? O que eu temo assim, por exemplo, a anistia aos golpistas, isso eu temo muito, porque o Juscelino Kubitschek deu anistia a ele teve duas tentativas de golpe, uma liderada pelo Carlos Lacerda e outra pelo almirante Bournier, que foi o primeiro que prendeu meu pai, o primeiro que começou a bater no sim. meu pai. E ele anistiou os dois grupos que tentaram um golpe de Estado e em 64 deram um golpe de Deu Estado no que deu. nele, Isso, né? Foi no Jango, mas foi nele, porque ele ia ser né? eleito como presidente Isso. pelo Em voto 65. direto em Sim, 65, 66. sim. Então, anistiou e viu do que deu. Então, a gente vai anistiar e eles podem tentar de novo. Né? Então, eu não sei. O que eu temo muito é essa intromissão do Congresso sobre o Supremo, querer mudar as leis, né, do Supremo, quando, na verdade, o Supremo está aí para defender a Constituição, é o contrário, né? Um Congresso que é absolutamente fisiológico, é a bancada da bala, da Bíblia, da bola, do agro, do agrotóxico, é uma bancada muito conservadora, né? Agora, não sei como é que. Não sei o futuro. Eu não acho que uma ditadura como aquela, acho que não vem, não. Mas eu temo um retrocesso, sim. É possível. E uma força muito grande que está nos defendendo, que é quase milagrosa a gente ainda conseguir manter, ou talvez até seja parte do pacto social, acho que ninguém quer. Na verdade, ninguém quer mesmo, só aqueles radicais que querem, mas o bom senso não quer a volta da ditadura, eu espero, né? E a segunda divisão, você teme? Depois de ontem, não mais. Eu acho que o Corinthians vai ter uma grande. Não está jogando bem, não. Está jogando mal pra caramba. Não tem. É chutão na frente e corre do Yuri Alberto e agora do Depay, né? Os caras. A jogada do Corinthians é essa: o zagueirão ou o goleiro chutando para frente e torcer para o contra-ataque. Aquela defesa nos deixa aterrorizados. É uma coisa assim tão difícil para o corintiano desde 77, perdão, desde 1917, que a gente não tem sofrido tanto, né? Em 2017 a gente tinha uma defesa sólida, né? Tinha volante, tinha o Ralf, né? A gente teve uma fase de bons volantes, né? Ralf, Christian, Zé Elias, Paulinho, né? O Zé Paulinho. Elias, Paulinho.
Sim, caras assim que você sentia Gamarra ali atrás, você sentia uma segurança. A nossa grande sorte é que a gente teve um goleiro espetacular durante essa década. Temos de novo um ótimo goleiro que tem do salvado das bizarrices que a zaga faz, né? Aquela coisa de rebater bola, fazer pênalti aos 45 minutos, aquelas coisas inacreditáveis que só com o Corinthians acontecem. Mas eu acho que a gente não vai conseguir, não vou conseguir nos colocar na segunda divisão, mas precisamos sentar e repensar, porque está grave o negócio. Agora, como derradeira pergunta por hoje, em que medida a gente paulistana perdeu a chance no último domingo de ter uma cidade mais acessível do ponto de vista de quem tem os problemas de acessibilidade que você tem? Bom, aconteceu uma tragédia domingo, né? Foi assim, a gente nem lamentou muito porque as pesquisas indicavam que seria muito difícil essa vitória. A cidade está sendo destruída, né, o Juca? Se você for para hoje em dia, a gente parece muito blasé falar isso, mas a gente que viaja, se você for a Paris, a Londres, a Nova York, a Madrid, a Berlim, as cidades só melhoram, né? A questão do ambiental, a Paris hoje em dia todos os táxis são elétricos, os ônibus são elétricos, os Ubers são elétricos, fecham ruas para colocar gramados e as pessoas são obrigadas a andar de bike, e as pessoas se acostumam com isso. Aqui em São Paulo, nessa administração anterior, que vai ser mantida, não se construiu 100 metros de ciclovia, não se construiu 100 metros de corredor de ônibus. A Cracolândia se espalhou pela cidade. A quantidade de moradores em situação de rua no centro de São Paulo é assustadora. 60 mil, 70 mil, 100 mil. E assim, e o pior de tudo é porque se você tenta alocar essas pessoas em edifícios abandonados, você é chamado de radical, de invasor, né? Eu acho que a cidade de São Paulo está sendo destruída. O meu bairro, que é o Sumaré, a Vila Madalena, está destruída. A gente não consegue mais andar na rua. É obra para tudo quanto é lado. Onde era uma rua cheia de casinhas, tinha assim, um consultório dentário, uma fisioterapia, uma livraria, uma sorveteria, uma padaria. Agora é um prédio. Você eliminou a vida de rua. Na Vila Madalena é uma tragédia. O Baixo Augusta foi uma tragédia. Pinheiros está sendo uma tragédia. A Moca está sendo uma tragédia. O Brás, todos os lugares está se perdendo a vida de rua. Marcelo Rubens Paiva, Desesperar Jamais, já escreveu Vitor Martins e Ivan Lins musicou. Muito bem, Marcelo, muitíssimo obrigado. E você que nos vê sabe, toda quinta-feira, 9 horas da noite, não mais 9h15, 9 horas da noite, tem Juca Kfouri Entrevista aqui na TVT. Como tem na TVE da Bahia, toda quarta-feira à noite, na TV Maricá, às terças e quintas, 3 horas da tarde, na TV Quirimurê, em toda a região soteropolitana. E você sabe também que é preciso confiar e fiscalizar, sempre.